Segunda-feira, 29 de junho, e você confere no seu Jornal da Rede. Onda de calor histórica que atinge a Europa já deixou mais de 1.300 mortos. Novo tremor na Venezuela teve magnitude de 4,6. Alto Tietê abriu a semana com 4.670 vagas de emprego disponíveis nesta segunda. Prefeitura de Suzano inaugurou a Casa da Cultura de Palmeiras 2, ali de Jesus Cardoso, no distrito. E tem seu resenha na rede com Lucas Barreiros. Está no ar o seu jornal. Onda de calor histórica que atingiu a Europa já deixou mais de 1.300 mortos em todo o continente, segundo a Organização Mundial da Saúde. O episódio é considerado por cientistas como o mais intenso já registrado na história europeia, prejudicando a infraestrutura, o transporte ferroviário e até a produção de energia em usinas nucleares. Só na França foram registrados cerca de 1.000 mortes acima do esperado, principalmente na região de Paris. A Alemanha marcou um recorde histórico de 41,5 graus. De acordo com a OMS, cerca de 150 milhões de pessoas vivem atualmente sob as condições de calor extremo. Vamos para a Venezuela agora, olha lá, foi registrado um novo tremor de terra de magnitude menor, mas mesmo assim grande, olha, de 4,6 na segunda. 5 dias após os terremotos devastadores que deixaram cerca de 1.500 mortos no país. O epicentro foi em Carabaleda, no litoral norte, e não há relatos de novos danos. Mas o abalo, seguido de réplicas, acendeu alerta nas equipes de resgate. Conforme dados da ONU, mais de 50 mil pessoas continuam desaparecidas e os socorristas correm contra o tempo em meio aos escombros. No final de semana, um quarto voo do Brasil decolou de Guarulhos com 35 bombeiros de São Paulo e Minas Gerais para auxiliar ali nas buscas. Entre as vítimas encontradas sem vida estão a esposa e os 2 filhos do jogador argentino Lucas Trejo, que atua no país. Olha, vamos vir aqui para o Brasil? Uma nova pesquisa do Instituto Vox Brasil, registrada no TSE, traz um cenário acirrado na corrida pelas 2 vagas ao Senado por São Paulo. No primeiro cenário testado, Marina Silva, liderança ali, já conhecida, ela lidera com 31,3% das intenções de voto. Seguida por Andréa do Prado, com 26,5%, Simone Tebet, com 25,8%, e Guilherme Derrite com 25,3%. Os nomes vão mudando ali, né? O levantamento ouviu 1.480 eleitores paulistas entre os dias 25 e 27 de junho e apresenta uma margem de erro de 2,55 pontos percentuais. Em um segundo cenário, sem Tebet, Marina lidera com 29,8%, seguida de perto por André do Prado com 26,3% e Derrite com 24,1%. Já que a gente está falando de política, vamos falar do governo de São Paulo agora. Ele anunciou o maior programa de resiliência hídrica da história do estado, com mais de 25 bilhões de reais em investimentos. As atividades reúnem obras de transposição, novas estações de tratamento e também reservatórios para ampliar o abastecimento da região metropolitana. Entre as entregas recentes, a interligação Itapainhu-Biritiba-Mirim, integrada pela Sabesp, já ampliou em 17% a capacidade do sistema Alto Tietê. O pacote estrutural até 2027 envolve uma parte dos aportes em direcionamento à cidade de Suzano. Estão programadas aí a transposição da represa Billings até o reservatório de Itaiaçupeba, em Suzano, com aporte de 1,4 bilhão de reais. Ademais, em dezembro de 2027, o município receberá o projeto de recarga de manancial a partir da estação de tratamento de esgoto. Agora vamos falar de prisão. Olha, a Polícia Civil prendeu temporariamente 2 homens suspeitos do envolvimento no atentado contra o tenente da rota, Ronixon Pimentel dos Santos, baleado na cabeça no último sábado em São Caetano do Sul. Câmeras de monitoramento da Prefeitura de São Paulo ajudaram a reconstituir e a construir ali a rota de fuga até a comunidade de Heliópolis e a identificar 2 automóveis usados no apoio logístico. Os investigados foram localizados em Guaianazes e levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O tenente, gente, ele é irmão de Eloá Pimentel, vocês lembram? Foi um caso ali de grande repercussão em 2008 e ele segue internado na UTI do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Segundo os familiares, apesar do estado ser gravíssimo, o policial apresentou uma resposta neurológica positiva nas últimas horas e que assim seja, hein?
As tarifas de pedágio em mais de 30 rodovias estaduais de São Paulo serão reajustadas a partir dessa quarta, dia 1º, hein? Olha, segundo a Artesp, a revisão anual prevista em contrato será de 4,72, baseada na inflação acumulada pelo IPCA. O reajuste se aplica aos contratos antigos firmados até 2017, incluindo as rodovias operadas pela SPMar. A Agência Estadual de Transporte esclareceu que o reajuste não vale para todos os pedágios do estado. Os novos pórticos de cobrança eletrônica do sistema Siga Fácil não entram nessa revisão de julho. Para os motoristas que passam pelos pórticos livres e não possuem tag, o prazo para quitar o pagamento pela internet após a identificação da placa é de até 30 dias. Vamos vir para o Alto Tietê, que a gente tem bastante notícia aqui também. A PM, por meio de uma equipe de força tática, capturou um criminoso procurado da Justiça por roubo em Guarulhos. A prisão ocorreu durante o patrulhamento na Rua 13, no bairro Jardim Presidente Dutra. Olha, após a abordagem e a confirmação do mandado de prisão preventiva em aberto, o indivíduo não ofereceu resistência e foi encaminhado ao 8º Distrito Policial da cidade. O delegado de plantão confirmou a ordem judicial e registrou o boletim de ocorrência de captura. As obras de ampliação da linha 2 verde do metrô avançam em Guarulhos com o andamento das demolições na área da futura Estação Dutra. Antigos comércios tradicionais ao lado do Shopping Internacional já foram abaixo para dar lugar ao canteiro de obras. A estação será o ponto final do ramal da cidade e tem previsão de entrega até 2032. Vai tempo! O governo do estado também decretou a utilidade pública de uma nova área de 41 metros quadrados na divisa em São Paulo para a construção ali do Pátio Paulo Freire. Enquanto os trabalhos avançam, moradores reclamam dos impactos imediatos, como o aumento do trânsito e a escuridão à noite na Rua José Sarraceni. Ainda pela cidade, olha, a Secretaria de Saúde reforçou a importância da dose 0 da vacina contra o sarampo para criança a partir de 6 meses de idade. É aquela dose inicial, né? A medida preventiva foi adotada após um alerta epidemiológico devido a 3 casos registrados na zona norte de São Paulo e em razão do intenso fluxo de passageiros no aeroporto internacional. Atualmente, Guarulhos não registra nenhum caso confirmado da doença. A Vigilância Epidemiológica Municipal acompanha a investigação de 3 casos suspeitos na cidade. A vacina tríplice viral é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Os pais devem levar os bebês até 11 meses da dose adicional, além de apresentar documento com foto, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. A circulação de trens da linha 11 Coral do CPTM ficou parcialmente interrompida na noite de domingo entre as estações Suzano e Poá. Quem usou aí entre Suzano e Poá teve que usar o trem, então, olha, teve problema. Uma grave falha no sistema de energia registrado por volta das 7 da noite afetou o tráfego na região. Por conta do problema técnico, passageiros tiveram que desembarcar e caminhar pelos trilhos até a plataforma mais próxima. Ônibus do sistema Paese foram acionados em emergencial para realizar o transporte das famílias no trecho afetado. De acordo com a companhia, equipes de manutenção trabalharam durante a madrugada para normalizarem as operações para o horário de pico dessa segunda, que, nossa, ainda mais que teve o jogo, assim, funcionou de uma maneira ali especial, né? A Guarda Civil Municipal de Itaquá prendeu um homem por tráfico de drogas e apreendeu mais de 4.600 porções de entorpecentes na Vila Virgínia. A equipe foi até o local após receber uma denúncia e flagrou o indivíduo no momento em que ele embalava os materiais para comercialização. No total, os agentes recolheram maconha, cocaína e crack, além de sacolas com os nomes ali de comunidades da região, como a ocupação Caplas. O prejuízo estimado para o crime ultrapassa R$100 mil. E o caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Vamos falar de um levantamento agora da Secretaria de Segurança Pública. Ela apontou ali que os bairros de Jundiapeba, Centro e Vila Oliveira lideram os furtos e roubos de celulares em Mogi das Cruzes. Juntas, as 3 regiões concentraram mais de 56% das ocorrências da cidade ali no primeiro quadrimestre desse ano. No total, o município registrou 241 furtos e 218 roubos no período. De acordo com a PM, os crimes costumam acontecer com mais frequência às quintas e sextas, olha que interessante, principalmente no período da noite. O pessoal aí está se preparando, acho que para o final de semana ali, fica ali menos em alerta e acaba acontecendo, né? Orientação, então, olha, para a população evitar expor os aparelhos em vias públicas, redobrar a atenção em pontos de ônibus e anotar o número do e-mail que ajuda a identificação do celular em caso de apreensão.
Já que a gente está falando de roubo, né, de furto, olha, 2 homens foram presos em flagrante após furtarem 150 metros de cabos telefônicos no bairro Jardim Aeroporto, em Mogi. A fiação subterrânea retirada pela dupla na madrugada do último sábado está avaliada em mais de R$10 mil. O pessoal está evoluindo, hein? Foi tirada da parte subterrânea mesmo. A polícia militar foi acionada e localizou o carro dos suspeitos durante o patrulhamento. Um dos homens tentou fugir correndo pelo telhado de várias casas e invadiu um imóvel na Vila Paulista, mas foi capturado pelos agentes. O segundo envolvido foi detido ainda dentro do veículo e ambos confessaram o crime na delegacia. E no próximo bloco, a Auto Tietê abriu a semana com 4.670 vagas de emprego disponíveis nesta segunda. E mais, a Prefeitura de Suzano inaugurou a Casa de Cultura de Palmeiras 2, ali de Jesus Cardoso, no distrito de Palmeiras. Fica aí que a gente volta já já. E seja bem-vindo à Toyota. Eu tô aqui em Guarulhos, na Avenida Anielo Pratice. Gente, olha só que tecnologia. Toyota é tecnologia japonesa. Aqui você tem até 10 anos de garantia. Quem é que te oferece 10 anos de garantia? Até 10 anos de garantia? Só quem sabe o que vende pra você, né? E a gente fala de lançamento, 0 km Yaris Cross a partir de 151.990 com IPVA 2026 de presente pra você. E agora a gente mostra Corolla Cross XRE ou XRX Flex, que você pode optar ou pelo IPVA 2026 ou então R$10 mil de bônus na troca. Agora, essa SW4 tá linda. Essa tá com bônus de R$25 mil com o carro na troca. Tem seminovos também aqui para você escolher, todos com garantia, procedência. E dependendo do Toyota seminovo que você compre aqui, você tem até 10 anos de garantia também, tá? No 0 km no seminovo Toyota, tá bom? Agora a gente fala do consórcio Toyota, com as melhores taxas de administração. Aqui você encontra. Comprando acessórios, comprou seu Toyota, comprou acessórios aqui, você tem até R$500 de bônus na compra de acessórios. E anota o endereço, Avenida Anielo Pratice, 350 Jardim Santa Francisca, aqui em Guarulhos. É Toyota, tecnologia japonesa oferecendo o que há de melhor para você. Aproximadamente 30 alunos de uma escola estadual realizaram uma visita monitorada ao Horto Florestal de Guarulhos para desenvolver pesquisas sobre plantas e solo. A atividade prática contou com acompanhamento de educadores ambientais da Prefeitura, que apresentaram técnicas de produção de mudas de árvores a partir de sementes coletadas na própria cidade. A direção da escola destacou que a iniciativa estimula a investigação e a valorização do patrimônio natural dos estudantes. Situado na Água Azul, o Horto Florestal recebe apenas visitas agendadas e os interessados podem obter mais informações diretamente com a Secretaria do Verde e Clima. Olha, vamos falar da Prefeitura de Guarulhos. Ela realizou uma operação de recolhimento de materiais descartados irregularmente em calçadas de diversos bairros da cidade. As equipes da Secretaria de Administrações Regionais atuaram em pontos como Parque Continental, Picanço, Vila Galvão, Cumbica e Bom Sucesso. A maior parte do entulho era composta por móveis velhos e quebrados jogados em via pública. A administração municipal reforça que a população deve fazer o descarte de forma correta, utilizando as unidades do Ecoponto Joga Tralha. As localizações dos postos podem ser consultadas no site da Prefeitura e os moradores também podem realizar denúncias de descarte clandestino pelo 2475-4999. Olha, gente, faça a denúncia, porque é a partir disso que o pessoal consegue recolher esses entulhos, viu? Já que a gente está falando de Guarulhos, ainda pela cidade, a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade realizou uma capacitação para servidores da Prefeitura. Os técnicos prestaram consultoria sobre a elaboração e o gerenciamento do plano de ação de mitigação e adaptação à mudança do clima. O município de Mogi utiliza a experiência como base para construir o seu próprio planejamento. O Plano de Guarulhos reúne mais de 2 centenas de subações e é considerado uma referência robusta pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A cooperação entre as duas cidades do Alto Tietê faz parte dos eixos de governança e educação climática. Vamos falar de emprego? Olha, o Alto Tietê abriu a semana com 4.670 vagas de emprego disponíveis nesta segunda.
As oportunidades são oferecidas por programas municipais e estaduais em diversas áreas de atuação e graus de escolaridade. O maior volume de postos está concentrado em Itaquá, com mais de 1.800 vagas, seguida por Mogi, com mais de 1.400. O município de Suzano também conta com 699 vagas de trabalho em aberto no banco de dados. Os interessados podem se candidatar de forma online ou ir presencialmente até as unidades de atendimento de cada cidade. Vamos falar de Poá agora. Olha, lá houve uma reunião de representantes de entidades do município para apresentar o programa Poá na Ação Climática para Jovens. A iniciativa é uma parceria com a Bloomberg Philanthropies e selecionou a cidade do Alto Tietê para integrar o Fundo de Juventude e Ação Climática. O projeto vai destinar $50 mil para financiar propostas ambientais lideradas por jovens de 15 a 24 anos. Muito legal a iniciativa. O encontro reuniu organizações da sociedade civil, a ONG Gerando Falcões e a ETEC de Poá, com o objetivo de incentivar o protagonismo da juventude. Segundo a administração municipal, os recursos serão gerenciados pela prefeitura e vai coordenar a seleção e execução dos projetos. O CRAS Cerejeiras, em Arujá, preparou uma programação especial e gratuita para o mês de julho. Em parceria com a Sabesp, a Prefeitura vai realizar oficinas voltadas ao fortalecimento de vínculos, educação financeira e contato com a natureza. As atividades são direcionadas para grupos de idosos, beneficiários da renda mínima e comunidade em geral. Olha, a programação começa no dia 2 de julho, já às 2 da tarde, com a oficina de Coquedama. No dia 16 tem às 2 da tarde também a palestra de educação financeira e no dia 28 o encontro de terrário. Todas as ações acontecem na sede do CRAS, fica na rua Takeji Shimio, número 125, na Estação de Cidadania. As inscrições podem ser feitas pela internet. Já que a gente está falando de Arujá, olha, a GCM de lá deu início ao ciclo de formaturas do primeiro semestre do projeto Guarde. A iniciativa, que busca prevenção e resistência às drogas e à violência, atende estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino. Só no último bloco de cerimônias, 20 crianças se formaram no Jardim Via Dutra e outras 22 no bairro de São Bento. O programa atua com foco em pilares como orientação preventiva, a integração com os familiares e o combate ao bullying nas escolas. O cronograma de formaturas continua na segunda, às 9h30 da manhã, na Escola Municipal Abílio Pinheiro André, nos Jacarandás. E olha, as próximas solenidades acontecem nos dias 2, 3 e 7 de julho, sempre no período da manhã. Vamos falar agora, olha, do Parque Municipal Nosso Recanto, que se consolida como um dos principais espaços públicos de convivência, lazer e esporte na cidade de Ferraz. Com cerca de 60 mil metros quadrados de área, o local oferece pista de caminhada com 818 metros, trilha ecológica, lago artificial e quadra de futebol, tênis e basquete. O espaço Pet Friendly conta com um parquinho infantil revitalizado. Além das atividades de lazer, o parque desempenha um papel importante na preservação ambiental, abrigando bosques nativos, hortas com estufa e viveiros de mudas. O local funciona de segunda a sexta, das 6 às 5 da tarde, aos sábados e domingos feriados, das 7 da manhã às 5 da tarde. A estrutura possui portaria acessível com rampa, piso tátil e banheiro adaptado. Vamos falar de Suzano. Lá foi inaugurada a Casa de Cultura de Palmeiras 2, Ari de Jesus Cardoso, no distrito de Palmeiras. O novo equipamento cultural vai oferecer 408 vagas em cursos gratuitos nessa primeira etapa, beneficiando cerca de 5 mil moradores da região sul do município, com eventos e oficinas ao longo do ano. Para a operação do espaço foram investidos R$80 mil em recursos próprios. E olha, o prédio conta com sala multiuso e uma biblioteca com mais de 1.000 livros. As vagas estão distribuídas entre cursos de desenho, balé, ritmos, street dance, violão e grafite. A nova unidade está localizada na rua Antônio Binotti, no bairro Jardim Belém. As inscrições estão previstas para começar na segunda quinzena de julho, tá? Diretamente no local. Vamos falar de Santa Isabel? Lá foi ampliado a frota da Secretaria Municipal de Saúde com a entrega de 2 novos veículos. Olha, os automóveis, eles vão reforçar o transporte de pacientes que necessitam se deslocar para outros municípios para realização de exames, consultas ou tratamentos como quimioterapia e radioterapia. Importante. A aquisição dos veículos foi realizada por meio de emendas impositivas destinadas pelos vereadores Maria Thelma e Marquinhos Pelican. De acordo com a administração municipal, o investimento em infraestrutura garante mais conforto, segurança e dignidade aos usuários do SUS. Agora vamos para Guararema. Lá foi entregue o espaço Pocket Park, instalado em frente à estação literária no centro.
O novo equipamento integra o complexo viário que conecta os bairros Nogueira e Centro e conta com vagas de estacionamento, bicicletário e calçadas acessíveis. A intervenção reorganizou o trânsito na esquina da rua 19 de Setembro e Maria Aparecida Freire Martins. A estrutura inclui um novo ponto de ônibus com recuo para embarque, além de cobertura, iluminação por energia solar e portas de conexão USB. Foi instalado também um bicicletário com design que simula a silhueta de um carro com capacidade para acomodar até 10 bicicletas. O projeto recebeu ainda melhorias de drenagem, arborização e paisagismo. Ainda pela cidade, a programação de Junho Verde da Prefeitura promoveu uma série de atividades de educação ambiental, preservação da natureza e proteção animal. Entre os destaques, a gente pode falar, da semana tem os adolescentes que participaram de dinâmicas de sustentabilidade na Ilha Grande e idosos do Lar dos Velhinhos que receberam a visita de um cão do programa Bora Ser Feliz, que incentiva a adoção responsável. A agenda também contou com a exibição do documentário para estudantes na estação literária. As ações continuam nesta terça, dia 30, com uma palestra sobre abelhas nativas no bairro Paraty. O encerramento da programação acontece dia 6 de julho com um baile Fashion Recicla no Centro de Convivência da Pessoa Idosa. Vamos falar de Guararema ainda? Lá está ganhando um ritmo na estância turística, um ritmo diferente com a chegada do inverno, atraindo visitantes em busca de natureza, história e gastronomia. De acordo com a Defesa Civil, a estação deve manter o tempo seco e a passagem de massas de ar frio. O roteiro na cidade inclui paradas nas cafeterias do centro, no Mercado Municipal Juvenal Alves Pereira e no Centro Artesanal Dona Nenê. O clima mais ameno também é ideal para visitar patrimônios históricos como a Igreja Nossa Senhora da Escada, construída em 1652, e a Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Outra atração tradicional é o passeio de trem até a Vila Luiz Carlos. O período valoriza ainda os cenários do Recanto do Américo, do Mirante Municipal e do Parque da Pedra Montada. Agora a gente vai falar, da 17ª edição do Inverno de Mogi das Cruzes, que começa nessa quarta, dia 1º. Com uma programação gratuita, o evento se estende até o dia 31 do mês, reunindo shows, teatro, cinema, oficinas e atrações circenses em diferentes espaços culturais da cidade. A abertura oficial acontece às 7h30 da noite no Teatro Vasques, localizado na Rua Doutor Correia, número 515, no centro. A estreia ficará por conta do concerto Uma Noite na Ópera, apresentado pela Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi. Durante o mês, locais como o Parque Centenário, o Casarão do Carmo e o Galpão Arthur Neto também receberão as atividades. Falando de inverno, vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã. Em Suzano, a terça inicia com céu parcialmente nublado e tempo fresco. À tarde, as temperaturas tendem a subir, mínima de 14 graus e máxima de 25. Em Arujá, o cenário se mantém com mínima de 14 e também máxima de 25 graus. Os apaixonados por astronomia devem ficar atentos ao céu nessa segunda, dia 29 de junho, para acompanhar a chamada Lua de Morango. Está acontecendo já, hein? O fenômeno ele pode ser visto e observado a olho nu por todo o Brasil. E o ápice da iluminação vai ocorrer exatamente logo após acabar o jornal, às 8h57 da noite, no horário de Brasília. Em São Paulo, o astro surgiu no horizonte a partir das 5h11 da tarde. Apesar do apelido coloquial dado por povos nativos norte-americanos, em razão da época da colheita da fruta, a lua não ficará com a cor rosada. Em 2026, o evento traz uma curiosidade técnica e será uma microlua, já que o satélite estará no ponto mais distante da órbita da Terra. Para uma melhor visualização, a orientação é buscar locais com pouca luminosidade artificial. E no próximo bloco tem um empate entre Osasco, Audax e Flamengo. E mais, o seu Resenha na Rede com o Lucas. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já. Hoje nós vamos falar de um clássico da culinária japonesa, o sukiyaki. O sukiyaki é um prato tradicional do Japão, muito apreciado em momentos de reunião com a família e amigos. Ele é preparado em uma panela na mesa, com ingredientes cozidos lentamente em um caldo saboroso à base de shoyu, açúcar e saquê. Cada momento traz uma combinação única de sabor e aconchego. E é aqui que entra o diferencial. A Goro traz ingredientes que faz toda a diferença no que realmente importa: o sabor, o momento
e a experiência à mesa. Temos nossa linha de massa de peixe que entrega textura única e sabor marcante ao caldo. Tofu, leve e perfeito para absorver o tempero. Moyashi, que traz frescor e equilíbrio. E o agê, que intensifica ainda mais o sabor do sukiyaki. Com hortaliças selecionadas e a qualidade Goro, o seu sukiyaki se torna uma experiência completa e autêntica. Experimente e sinta a diferença no sabor. Goro, qualidade e tradição japonesa na sua mesa, sempre fazendo o melhor para você. Osasco, Audax e Flamengo de Guarulhos empataram em 0-0 nesse domingo, no jogo de ida das oitavas de final da Segundona Paulista. A partida disputada no estádio José Liberati foi marcada por muito equilíbrio e poucas chances claras de gol. Mesmo com um jogador a mais após a expulsão de Wellington do Audax, o Corvo não conseguiu furar o bloqueio adversário. Com o resultado, a decisão ficou totalmente aberta para o confronto de volta. O duelo decisivo acontece no próximo sábado, dia 4 de julho, às 3 da tarde, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Quem vencer avança para as quartas de final e um novo empate leva a disputa diretamente para os pênaltis. Agora, uma curiosidade para vocês. A gente está em época de Copa, né? Um aposentado cearense de 101 anos assistiu todas as edições da Copa do Mundo, desde a primeira em 1930, e enviou um recado especial para os jogadores da seleção brasileira. Nascido em 1925, José Benigno pediu para que os atletas não se precipitem dentro de campo. Ele relembrou ídolos como Pelé, Romário e Maradona e elogiou a vitória do Brasil por 3-0 contra a Escócia na última quarta. O centenário se mostrou bastante otimista e disse acreditar que o Brasil tem grandes chances de conquistar o hexacampeonato mundial de 2026. Com a vitória recente, a seleção brasileira garantiu o primeiro lugar no grupo na competição que está sendo disputada aí nos Estados Unidos, México e Canadá. Agora você fica com Resenha na Rede com o Lucas, que vai trazer todas as atualizações da Copa. Até mais! Fala pessoal da Rede Alto GT, Lucas Barreiros aqui chegando com mais um Resenha na Rede para vocês e hoje especial, já estou aqui trajado de seleção brasileira. Brasil venceu o Japão no sufoco por 2-1 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Então agora a seleção brasileira volta a campo no próximo domingo, jogo previsto aí para as 17 horas. E enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega. Então teremos um dos destaques da Copa, que é Ian Diomandé, contra outro destaque da Copa, que é Erling Haaland, mas esse já é uma realidade já que vem assolando o futebol europeu já tem um tempo. Jogo de hoje, falando mais propriamente de Brasil 2, Japão 1, tivemos uma seleção brasileira entrando em campo pressionada por uma forte marcação do time japonês e o Brasil conseguiu ir desenvolvendo o seu jogo, principalmente no começo do jogo. Conseguiu ali pressionar a equipe japonesa, teve boas chances, mas quem abriu o placar foi o Japão num belo chute, uma bela jogada de fora da área, finalização cruzada ali, lembrou muitos aquele gol do De Bruyne em 2018, também contra o Brasil ali, contra o goleiro Alisson, mas seguindo o jogo, tivemos Gabriel Magalhães com um excelente cruzamento logo no início da segunda etapa para o gol de cabeça de Casemiro, e aí depois, já no final, um belo lance em que Bruno Guimarães achou o Gabriel Martinelli sozinho, que dominou, chapou no canto, a bola ainda desviou ali nos dedos do goleiro do Japão, bateu na trave e morreu no fundo do gol. Tirada essa emoção toda, tirada toda essa euforia da seleção brasileira, tivemos o Brasil conciso em campo. Não ficou ali muito perdido, com exceção do primeiro tempo, que tentou muito aqueles lances de tentar inverter o jogo, e volta na zaga, e volta no meio campo, demorou para chegar à frente, mas no segundo tempo, com as mudanças do Ancelotti, o Brasil voltou sim a pressionar a equipe japonesa. Então agora a gente tem uma pausa de seleção brasileira por enquanto, o Brasil terá uns dias de descanso, de treino, e aí sim só no domingo que voltará a campo. Lembrando que ainda hoje, às 10 horas da noite, teremos o duelo entre Holanda e Marrocos, mas isso é lá do outro lado da chave. O vencedor desse confronto, se eu não me engano, vai pegar ali o vencedor do duelo entre Canadá e África do Sul, que aconteceu ontem, e os canadenses saíram vitoriosos por 1-0, gol marcado no fim do jogo, já nos acréscimos desse segundo tempo. Então, já temos agora o famoso mata-mata em andamento. Quem perde, sai fora, quem ganha, continua.
Então, vou passar para vocês aí os destaques dos jogos que acontecem também ao longo dessa semana. Os jogos continuam ainda nessa semana, na terça-feira, mais conhecido como amanhã, às 14 horas, temos Costa do Marfim e Noruega. Depois, às 18, França e Suécia. E para fechar o dia de amanhã, às 10 da noite, temos México e Equador. Na quarta-feira, é a vez da Inglaterra ir a campo enfrentar a República Democrática do Congo. A surpresa que foi o Congo passando de fase, então o jogo acontece à 1 da tarde. Depois, às 17 horas, Bélgica e Senegal se enfrentam. E à noite, às 9, teremos Estados Unidos e Bósnia. Lembrando que os jogos continuam. Na quinta-feira, às 4 da tarde, teremos Espanha e Áustria. Também teremos Portugal e Croácia, um excelente jogo aí que promete muito, às 8 da noite. Lembrando que Portugal com o Cristiano Ronaldo ainda não sabe o que é perder da Croácia. São 5 jogos aí do Robozão e 5 vitórias. Quem não lembra ali da Eurocopa de 2016, ele deitou contra a Croácia. Então, quem sabe, ele repete a dose por agora. E aí, já meia-noite de sexta-feira, né, quinta para sexta, teremos um Suíça e Argélia. Então, um joguinho já um pouco mais abaixo, mas é Copa do Mundo, meus amigos, a gente sabe que fica tudo nivelado para o alto. Na próxima edição do nosso resenha, é claro, eu já trago aqui todas as informações dos confrontos definidos das oitavas de final. Lembrando, agora é a nova fase de 16 avos, como aumentou o número de seleções na Copa do Mundo, então tivemos essa fase adicional acontecendo, uma fase que ainda não conheciam, né? Muitas pessoas não conheciam. Então, não é uma repescagem que o Brasil jogou, é a fase de 16 avos. Agora o Brasil foi para as oitavas, caso vença Costa do Marfim ou Noruega, aí encaminha sua vaga para as quartas de final da competição. A gente segue de olho por aqui e você segue acompanhando tudo na Rede Alto Tietê. Eu te espero na próxima edição do nosso Resenha na Rede, aí sim, com muita informação da seleção brasileira. Será que Rafinha volta? Será que não volta? Como está a situação do Casemiro, que saiu sentindo agora no final do jogo? Como ficou a situação de Lucas Paquetá também, que sentiu um problema na coxa e por isso foi substituído aí na volta para o segundo tempo? Vocês conferem todas as atualizações aqui comigo no seu Resenha na Rede. Então, até mais, um forte abraço.